J.R.R. Tolkien foi um escritor, filólogo e professor universitário inglês e autor de Senhor dos Anéis e Hobbit, verdadeiros clássicos da literatura fantástica. Em 1972, foi nomeado comandante da Ordem do Império Britânico pela Rainha Elizabeth II. John Ronald Reuel Tolkien, conhecido como J.R.R. Tolkien, nasceu em Bloemfontein, África do Sul, no dia 3 de janeiro de 1892. Filho do inglês Arthur Tolkien, bancário que trabalhava no Bank of Africa, e de Mabel Suffield Tolkien. Viveu na África do Sul até a morte do seu pai em 1896. Nesse mesmo ano, mudou com sua mãe e seu irmão para a cidade de Birmingham, na Inglaterra. A conversão de sua mãe da igreja anglicana para o catolicismo lhe marcou profundamente, tornando-se também um católico fervoroso. Em 1908, ingressou no Exeter College, da Universidade de Oxford, e logo mostrou interesse pela filologia e por antigas sagas e lendas nórdicas. Em 1904, após a morte de sua mãe, Tolkien e seu irmão foram entregues aos cuidados do padre jesuíta Francis Xavier Morgan, que Tolkien mais tarde o descreveu como um segundo pai. Especializou-se em línguas anglo-saxônicas, língua alemã e literatura clássica na Universidade de Oxford. Em 1914, alistou-se no Lancashire Fusiliers. Em 1916, casou-se com Edith Bratt. Depois de servir na Primeira Guerra Mundial, continuou seus estudos de linguística na Universidade de Leeds, entre 1925 e 1945. Lecionou língua e literatura anglo-saxônica na Universidade de Oxford, quando se especializou em literatura medieval. Após publicar os ensaios Sir Gawain e O Cavaleiro Verde, de 1925, e Beowulf, de 1936, iniciou a criação de um personagem mitológico inspirado em uma saga épica medieval, repleta de elementos fantásticos e de seres imundos imaginários. A novela denominada Hobbit, de 1937, escrita para crianças, narra as aventuras de um povo pacato e sensato que vive na mítica Terra-média, junto com os elfos, duendes e magos. O livro O Hobbit foi o ponto de partida para um ambicioso ciclo épico que se concretizou com a trilogia de O Senhor dos Anéis, de 1954 a 1955, dividida em 3 volumes: Sociedade do Anel, de 1954, As Duas Torres, de 1954, e O Retorno do Rei, de 1955. Ao contrário do Hobbit, O Senhor dos Anéis é um livro escrito para adultos. O eixo principal da história se constitui em uma oposição entre o bem e o mal. A obra recebeu grande acolhida na década de 60 e se converteu em um livro cultuado pelos leitores. A atividade de J.R.R. Tolkien como novelista é inseparável da de filólogo. Sua paixão por línguas antigas, como o grego, o anglo-saxão e o inglês medieval, o galês, o gótico, o finlandês, o islandês e o norueguês antigos, o levaram a criar sons e inventar uma linguagem, seguindo um método rigorosamente filológico. Em O Senhor dos Anéis, criou um reino de fantasia cujos habitantes são os hobbits, seres pequenos que possuem uma língua própria com uma gramática perfeitamente desenvolvida. Tolkien faleceu em Bournemouth, Inglaterra, no dia 2 de setembro de 1973. A obra de J.R.R. Tolkien foi adaptada e levada para o cinema sob a direção de Peter Jackson, na trilogia O Senhor dos Anéis, de 2001, As Duas Torres, de 2002, e O Retorno do Rei,
de 2003, e O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, de 2012.